Ouviremos agora, como debatedor desta manhã, o professor Davi Tangerino, que é pós-doutor pela Max Planck Institut für Strafrecht, Freiburg, Alemanha, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, professor de Direito Penal da UERJ e da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Bom dia a todos. Eu queria, antes até de agradecer, dizer que eu vou fazer uma fala muito curta, 15 minutos, apenas pontuando um campo de pesquisa possível aqui, de modo que nós tivemos duas apresentações densas, longas, para não cansar a nossa plateia. Agora sim, agradecer enormemente ao desembargador André Andrade, agradecer a escola na pessoa do desembargador, uma grande satisfação estar aqui. Once again, thanks Professor Hugendorf for attending the invitation and the opportunity to listen to you. E o doutorando pesquisador Orlandino Kleiser por ter organizado esse evento. Eu não vou exatamente fazer o papel de debatedor do professor Hugendorf. Acho que, usando o chapéu aqui de professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, como integrante do programa de pós-graduação e dentro de uma escola de magistratura, acho que o que conviria mais era, talvez, desenhar um pouco um campo de pesquisa que tem se aberto no âmbito do direito penal, né? Nós temos aqui 3 pós-graduandos do programa que estão trabalhando com temas relacionados à tecnologia, quem sabe para aguçar o apetite da plateia para novas pesquisas e para aqueles que não necessariamente têm um pendor pela academia, mas que vão ter que enfrentar isso na resolução de casos práticos, se não hoje, num futuro próximo, né? Então, o professor Hugendorf apresenta aqui a questão dos dilemas morais, né, que vão se expandir à medida em que essa tecnologia também se expanda. Então, se usou aqui a questão dos carros, né, mas isso é facilmente transponível para outros instrumentos tecnológicos, né? Então, pode ser que esse dilema venha a ser um robô para resgate de vítimas de uma barragem que se rompeu, né? Que escolhas o robô vai fazer, que salvamentos ele vai fazer, né? Pessoas presas num submarino, e assim sucessivamente, né? Então, vários desenvolvimentos tecnológicos que vão surgir. Na Alemanha, do ponto de vista dogmático, há uma complicação a mais, né? A Alemanha conhece o estado de necessidade justificante, mas também o exculpante, né? E o conflito de 2 bens jurídicos equivalentes, que no Brasil majoritariamente pode ser resolvido no âmbito da justificação, na Alemanha tem que ser deslocado para o âmbito da exculpação. E aí o problema que surge a pergunta que se coloca é se o Estado pode autorizar, permitir uma tecnologia, algo que produza resultados ilegais e que, caso a caso, se decida se podem ser criminalizados ou não, né? Então, nós temos um debate importante aqui, desde logo no campo da dogmática, sobre causas de justificação, sobre causas de exculpação. Naturalmente, todos os problemas de imputação a pessoas físicas e jurídicas, né? Muito provavelmente, nós vamos ter que aperfeiçoar o nosso debate sobre os delitos omissivos, né? E, por que não, mesmo o âmbito da ingerência, lá a linha C do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, a partir, sobretudo, da questão da inteligência artificial, que pode vir a ser considerada uma fonte de perigo. Então, desde logo, só no âmbito dos dilemas morais se apresenta uma vasta possibilidade de pesquisa. Mas não só isso, né? Um outro campo importante relacionado à tecnologia, aqui eu não vou exaurir os campos, não, vou tentar ficar nos 15 minutos e falar alguns mais importantes, está no âmbito dos dados,
das informações pessoais e a proteção desses dados, né? Hoje, quem anda com um smartphone, se eu perguntar aqui, provavelmente 95% das pessoas andam com smartphone, eles carregam uma quantidade infinita de dados sobre nós, né? Localização, quem falou com quem, quando, onde, por triangularização de estação rádio base, com uma localização bastante razoável, quem comprou. Quem aqui nunca pesquisou no Google um assunto e encontrou um anúncio num outro aplicativo? Então, quer dizer, o número de informação é enorme, né? Mas estamos caminhando para outros modelos, né? Reconhecimento facial é algo que tem se ampliado muito, e a China tem investido bastante nisso. E vejam que os problemas podem ir se agudizando, né? Hoje, vários bancos atendem já à impressão digital, né? E aí nós temos uma lei geral de proteção de dados que está se nascente, né? Porque a pergunta é: se o sujeito clona o meu RG, etc., eu consigo dizer esse não sou eu, né? Qual que é a contraprova para mim digital, se esse dado vaza e se ele é criminalizado, né? Começa a ficar cada vez mais difícil a separação disso, né? E aí se adiciona a questão do Big Data, né, a capacidade de analisar grandes dados muito rápido, cruzem todas essas informações e nós vamos ter um indivíduo totalmente devassado ou devassável, seja pelas empresas de tecnologia, seja pelo Estado, né? Recentemente, eu li, não me lembro muito bem a fonte agora, dizendo que a Suécia, por exemplo, tem a meta de ser cashless, né? Abolir o dinheiro físico, tudo virá transacional, né? Interessantemente, na Alemanha, apenas 30% das transações são feitas com cartão de crédito. Os alemães são muito resistentes a cartão de crédito. E comentando isso com o professor Hilgendorf e sua esposa, eles entenderam naturalmente, né? Dizendo, claro, eu não quero o Estado sabendo da minha vida. É um país que passou por 2 experiências autoritárias recentes, deixou uma marca, né? O que me leva, então, a um tópico de pesquisa importante, de debate importante, que é qual o papel da privacidade, do sigilo no século XXI. Ao mesmo tempo, há uma enorme pressão internacional por mais transparência pública, transparência fiscal, combate às offshores e estruturas societárias confusas, porque existe muita lavagem de dinheiro, mas, de outro lado, existe um cidadão que merece, né, que tem o direito de ser protegido contra o Estado, né? Às vezes, no Brasil, a gente esquece um pouco que o Estado pode sofrer mácula como qualquer outra instituição humana, e nós precisamos ver, enfim, qual é o ponto ótimo aqui entre a proteção individual e as demandas naturais por ordem que se apresenta ao Estado, né? Até porque, e aqui eu vou falar de 2 exemplos, sem juízo de valor, mas 2 episódios que colocaram esse problema de maneira muito aguda, que foram os relatórios do COAF em relação ao senador Flávio Bolsonaro, depois a questão de se a Receita estaria ou não investigando a vida fiscal do ministro Gilmar Mendes. Então, além do problema em si, do número de informações disponíveis sobre essas pessoas, nós temos aqui, desembargador, uma questão de reserva de jurisdição muito, muito importante, né? Até onde... É óbvio que o COAF tem que fazer relatório de inteligência, é claro que a Receita tem que fazer relatório de inteligência, eles estão no seu papel constitucional. Mas até onde vai o sigilo bancário, inclusive em relação à proteção jurisdicional, né? As informações em bloco são inteligência. Agora, até onde vai a granularidade, né? A Receita teria chegado a uma lista de 134 pessoas. Já está bem concreto ali o sigilo. Em que momento o judiciário deveria ter sido, não digo consultado, porque nós não consultamos o judiciário, em que medida que ele deveria ter sido autorizado previamente pelo judiciário, né? Então, cada vez mais essas questões vão ter que ser, de novo, não adianta querermos, nem seria absolutamente estúpido deter a tecnologia, né? Mas também seria totalmente estúpido liberar absolutamente. Me parece que esse é um ambiente muito importante, assim como a universidade, para nós ajudarmos no encontro do balanço disso, né? Um terceiro campo importante de pesquisa que vai nascer é a questão dos algoritmos e a sua
accountability, o controle sobre os algoritmos. De maneira muito simplificada, o algoritmo é a forma que você reduz matematicamente uma tomada de decisão, né? Se há, então, diante de uma opção, nós temos a opção A, nós temos a opção B, a opção C, às vezes, enfim, e como é que você ensina o software a tomar decisões. O professor Hilgendorf já mencionou aqui uma hipótese em que o software rapidamente foi ensinado a ser racista, né, ou misógino, né? Nós tivemos já software, agora não me ocorre o nome, de organização de fotos, que encontrou ali pessoas negras e caracterizou-as, né, agrupou aquelas fotos sob o rótulo de macaco. E gerou um problema enorme. O Gabriel vai saber de cabeça que software... Não vai saber, não tem problema. Hã? O Google Images, pode ser. Enfim. Nos Estados Unidos existe um debate super importante, já de bastante tempo, em relação ao software de cálculo de não só de pena, né, mas de prognóstico de reincidência para efeito de fiança, etc. Que faz com que crimes menos graves, até de réus primários, mas a depender da origem social e étnica daquele candidato, né, daquele réu, o prognóstico de reincidência aumente muitíssimo. Por quê? Porque a fonte do dado é associada a grupos mais vulneráveis, né? E a questão não existem dados neutros, né? Se a máquina é ensinada de maneira viciada, ela vai dar resultados viciados. Então, o que nos faz revisitar já deveria ter sido uma velha ruptura da ideia da verdade neutra. A ciência não existe neutralidade na ciência, não existe neutralidade nesse novo desenvolvimento científico, tampouco, né? Um quarto campo, e a questão da accountability, né, de como é que nós vamos controlar esse algoritmo. Até porque, e esse é outro ponto importante, né, é aquele ensino do século passado, ou do começo desse século, do direito muito dividido em caixinhas, né? O direito dividido em caixinhas pode ter alguma utilidade didática, né? Mas do ponto de vista operacional, ele cada vez mais não se apresenta, né? Então, neste campo dos algoritmos, nós vamos ter um problema seríssimo de propriedade intelectual. Quero auditar o seu algoritmo. Não, desculpe, isso é um segredo industrial. Sim, mas o seu algoritmo está colocando pessoas mais tempo na cadeia. Sim, mas se eu te mostrar o meu algoritmo, isso está protegido. Então, também o penalista do século XXI e XXII não vai poder saber só que crime é fato típico, jurídico culpável. Ele vai ter que começar a se abrir para outros saberes e vice-versa, né? Também aqui, acelerando para não cansá-los excessivamente, eu sou um penalista de pesquisa, então os processualistas talvez enxerguem outros campos, mas desde já um quinto campo de pesquisa importantíssimo, de debate importante, vai ser de fonte de prova e cadeia de custódia. Como é que eu consigo controlar a obtenção, gestão, integridade desses elementos colhidos por essas novas fontes tecnológicas? E aqui nós estamos em mora, porque nós ainda nem discutimos corretamente, na minha opinião, os velhos métodos, né? Nós não temos parâmetros seguros sobre a interceptação telefônica, o controle, a produção, o volume, e faço isso de maneira desarmada, não estou querendo culpar nenhum órgão institucional. Nós temos um problema, e como pesquisadores, de maneira desapaixonada, ver como encontramos um equilíbrio justo aqui, até para que o judiciário não seja induzido a dar decisões errôneas, baseadas em fatos inverídicos, incorretos, etc. No projeto apresentado pelo ministro Sérgio Moro, agora tem lá um artiguinho, as pessoas não prestaram tanta atenção, mas porque existem outros problemas mais candentes, mas ali um artigo autorizando a obtenção de qualquer modo de interceptação telemática, etc., desde que a palavra integridade é usada ali, desde que haja uma integridade, tá, mas é um único artigo, ainda bastante amplo, teríamos que adensar ali pelo menos uma regulamentação mais segura sobre essas questões todas. Do ponto de vista internacional, sexto, e estou chegando ao final, prometo, então
também do ponto de vista do penal internacional, os desafios se colocam de maneira importante. Essas tecnologias vão ser desenvolvidas com uma certa pretensão de aplicação universal, né? E nós vamos ter que, talvez, no direito penal, aprender a construir consensos internacionais, às vezes com pequenas discrepâncias do direito nacional, em nome de uma integração possível, né? Será que nós vamos obrigar que a inteligência artificial ou que o processo de aprendizado seja diferente do Brasil, da Alemanha, da Índia, né? Vou dar um exemplo apenas complicado. O professor Rigondeaux foi perguntado em São Paulo se, por exemplo, para a Índia seria possível adaptar o sistema de tomada de decisão diante de um animal sagrado, como é o caso da vaca. Esse dilema poderia ser, e aí de maneira absolutamente séria, uma discussão filosófica ética importante, que para um sujeito que acredita no karma, talvez fosse mais interessante atropelar um ser humano a atropelar uma vaca. Então veja que os dilemas são realmente importantes. Mas também, esse é um exemplo, digamos, com o qual nós estaríamos mentalmente abertos a trabalhar. Ele também tem um perigo, também está grávido de um perigo que, na Índia pode escolher a vaca, aqui no meu país, que nós somos marcadamente, abertamente racistas, por exemplo, então eu posso salvar o branco e atropelar o negro, eu posso atropelar o branco e salvar o negro. E aí nós já não estaríamos mais dispostos a aceitar essa porta dos fundos. Né? Então, quais são os limites que se colocam? E a questão também da interoperabilidade desses problemas cada vez mais globais, como foi aquele desafio da baleia azul, depois o Momo Challenge, né, que os jovens eram induzidos a autoflagelos, enfim, levando em última análise ao suicídio. Como é que nós operacionalizamos tantas jurisdições e tanta tecnologia? Já me parece que temos campos suficientes para debater. Eu quero só, então, apresentar 2 velocidades a mais desses problemas. Acho que isso atinge uma velocidade maior quando a gente troca o algoritmo controlável por decisões por inteligência artificial. Porque aí nós temos uma máquina que autoaprende. Nós podemos dar um cheque em branco desse tamanho, né? Então, aqui é uma pergunta realmente aberta, né? Para mim, ainda muito aberta, que é como é que nós vamos trabalhar com a questão da inteligência artificial. Porque aí todos os recursos clássicos que nós temos de dogmática vão ter uma dificuldade adicional. E aí eu chego, então, à terceira velocidade do problema, que na Europa já se começa a falar em e-persons, né? Pessoas que não são nem físicas nem jurídicas, são pessoas eletrônicas, tecnológicas, o que talvez nos leve, num prazo razoável, a realmente ou revisitar profundamente as bases da dogmática ou encontrar um arranjo específico para as existências tecnológicas. E, de novo, aqui nós estamos numa mora razoável, porque nós ainda não operacionalizamos sequer, com qualidade, na minha opinião, uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. Pessoa jurídica essa que já existe como ente jurídico há séculos, né? Então, realmente, nós temos algumas moras aí para colocar a dogmática mais ou menos em dia, para a gente estar pronto para essa terceira velocidade. Então, de novo, não estou acrescentando nada aqui do ponto de vista substantivo, mas usando o papel de professor aqui da academia, do programa de penal da UERJ, dividir com os colegas aqui da escola campos de pesquisa para que universidade, escolas profissionais comecem a trocar, a pesquisar mais intensamente sobre esses assuntos. Obrigado. Nesse momento, abrimos a possibilidade de cerca de 10 minutos de perguntas, com a possibilidade da formulação em português e tradução pela mesa, pelo professor. Nós temos 2 microfones, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Temos um candidato ali. À sua direita, à sua direita. Não, à esquerda, à sua esquerda. Ali. À sua esquerda.
Bom dia. Surgiu um problema técnico. Alô, alô. Tá vendo? A tecnologia já se revoltou. Inicialmente, bom dia. Meu nome é Eduardo. A pergunta vai para o professor Eric Hilgendorf. Sobre os problemas que foram citados aqui, vou inicialmente ilustrar a informação, né? No momento em que foi desenvolvido o freio pneumático, né, ele, na época do desenvolvimento, ele causou algumas mortes. Ele veio a causar algumas mortes, porque o sistema, quando ele tinha um vazamento, né, é um sistema de frenagem, né, quando ele tinha um vazamento, ele parava o veículo automaticamente. Então, imagine um caminhão pesado andando a uma certa velocidade, deu um vazamento no sistema, ele freava todo o veículo e ele parava automaticamente, e isso aí causou inicialmente a morte de muitos motoristas. Entre as possibilidades dos problemas que foram apresentados aqui, né, dos dilemas, em nenhuma delas foi colocada a possibilidade do óbito ali, né, da escolha da máquina ser o motorista. Né? Sempre foi, ou era uma criança, ou outra, uma opção, outra, mas não o motorista. Por que não frear o veículo, mesmo que o motorista vá a óbito, dando uma solução que, já que ele assumiu o risco de ligar o sistema automotivo, né, o sistema autônomo, ele assume o risco também da falha do sistema. Ou seja, aconteceu o problema, tem que decidir, ele vai ser a pessoa no risco. Yes, thank you very much. I think that's a very good question, and it brings us to the center of these problems in two respects. The first aspect is your example with the pneumatic brakes makes very clear that there is no absolutely safe technology. All technology can produce harm. It's pneumatic brakes, it's airbags, it's autonomous lane keeping assistance systems. All these systems can save a lot of lives, but at the same time, in some cases, lives will be destroyed. And if you would argue, we want to forbid lane keeping assistance systems, we want to forbid pneumatic brakes, we want to forbid airbags, this would mean we would have a far more dead people on the streets. Therefore, it's a question of how safe these systems must be. And I think in this respect your example was very good. The second point you raised is, what about the driver? I will go to my last slides here. What about the driver? Let's say in this case, I said it's either killing one or killing persons 2 and 3. What I did not say is, what about the driver A? Why should not build a car with a kind of self-exploding system, and if the car comes into such a situation, the car would blow up, killing neither one, nor 2 or 3, but killing only A. One practical argument, of course, would be nobody would buy such a car. Yeah? Nobody would buy such a car. A more legal solution would be to argue this driver is part, in a certain sense, driver is part of the dilemma situation. The driver in a normal car is also in a situation that he is not so endangered as persons 2 and 3 and person 1. Yeah, so the driver is not really in danger. And then again, the answer is, if he is not in danger, then technology should not play God and say, okay, the driver must die. Yeah? So it's the argumentation for the driver A is very similar to the argumentation used with person 1. Person 1 is not in danger, therefore technology should not change life perspectives and
person one is not under a duty, under the legal duty, to sacrifice his or her life. And the same would be true for driver A. Driver A is driving a car, but he is not under a legal duty to sacrifice his or her life. I think that's a sound way of argument, but of course the problem might be that driver A is the one who drove the car. He created the problem by using this car. So you could argue by using the car he created the danger, and because he created this danger, you should argue if someone is going to die, then it's him. I would say this would be possible, to argue in that way, but I would say the duty to sacrifice one's life cannot simply result from using a car. If he had used a car and he knew he would run into such a situation, or if he had used a car and he knew his braking systems do not function, then you could argue in such a situation his life must be sacrificed. But he simply used a car and did not realize that such a situation could come into reality, then he is under no duty to offer his life. Therefore, I would say you should not build cars with a self-exploding system. So it's not only this practical argument; it's also a theoretical, a legal, or philosophical, if you want to, a philosophical argument. There's no safe ground for arguing driver A has a duty to sacrifice his life as long as he simply uses a car without the intention to kill someone. If it's a case of he wants to kill someone, then it would be even self-defense for the others, and he might be killed, of course. But it's not a case of self-defense. He's simply using a car, and everybody is allowed to use a car, and if you use a car, you are not under a duty to sacrifice your life. That's at least one possibility to save these problems. But again, these problems are new, and of course, one can see it also in a different way. Is that okay for you as an answer? Okay. Very complete. Bom dia, eu gostaria de agradecer a participação aqui na palestra, tá? E eu eu queria fazer um questionamento com Orlando Glaser. A infiltração online no mundo atual que nós estamos vivendo hoje, o que acontece? Em 2014, nós tivemos um golpe de internet em relação à coletação de dados de pessoas e adquirindo senhas de compras de determinados produtos enfim. E teve um golpe de quase 4 milhões de reais em 2014, que um dos suspeitos foram presos pelo delegado Rodrigo Freitas. Em 2014. E o que acontece? O mundo atualizado, como nós estamos vivendo hoje em dia, o que tem ser feito, o que vai fazer estão fazendo para melhorar nesse requisito, que no nosso mundo atual, hoje em dia, tudo é virtual, todo mundo está comprando tudo pela internet, enfim. O que vem a ser assim, esses crimes pela internet que efetivam assim, gravemente a população? Mas em que sentido? Que tem sendo feito em que sentido? No sentido de melhora, né? Do legislador, você diz? Também. Eu acho que a verdade é que no Brasil as pessoas ainda não entendem muito bem, eu não sei porque talvez na Alemanha isso seja uma consequência, de fato, como o professor Davi falou, dessas realidades que eles viveram nos últimos, alguns anos atrás, claro, mas que ainda está viva no país. As pessoas têm, de fato, uma desconfiança em relação ao Estado e tentam se proteger porque todo mundo também se considera igual e todo mundo sabe que aquela medida pode atingir a própria vida. No Brasil, eu acho que muita gente até aqui que é responsável por fazer essas leis e tudo, primeiro que eles não se veem como pessoas possivelmente atingidas por essas medidas, porque muitas vezes eles acham que eles não vão ser alvos dos processos penais ou não vão ser
investigados ou por essas medidas. Mas o que sempre parece que é feito aqui no Brasil é a criação de novos dispositivos criminais, mas não de novos dispositivos de proteção contra o Estado. Né? E eu acho que isso, na verdade, que eu estou falando é mais em relação ao Estado. Esses crimes têm que ser punidos, claro, isso é óbvio. Mas quando eu tenho um direito fundamental, e esse direito fundamental me dá uma proteção em relação ao Estado, o Estado tem que me disponibilizar proteções efetivas com relação àquelas pessoas a quem ele dá essas competências, a quem ele dá essas faculdades de ingressar na minha esfera individual. Então, em relação a isso que eu estava dizendo, é claro que esses crimes têm que ser punidos, isso é óbvio, mas em relação ao Estado, essa proteção tem que ser, eu acredito que tem que ser aumentada. Assim, e a gente vê, por exemplo, como esse exemplo agora do senador, né, do filho do presidente da República, ele foi atingido e, claro, a gente pode ter um lado ou outro na vida política, mas é óbvio que, ao que parece, é uma intervenção muito grave na esfera individual dele, e isso também tinha que estar autorizado por uma lei, isso tinha que exigir reserva judicial, um juiz tinha que estar autorizando essa medida, e tinha também que estar verificando esses pressupostos de proporcionalidade. Então, eu acho que essa garantia não tem sido... a gente está reduzindo essas garantias no direito penal brasileiro, no direito processual penal brasileiro. A gente não vê um aumento dessa proteção, a gente vê uma redução dessa proteção atualmente, e isso, na verdade, quando eu me coloco como um possível afetado por essas medidas, é óbvio que eu não quero aceitar que o Estado possa, de qualquer forma, atingir a minha esfera individual. Eu acho que essa proteção tem que estar nas nossas mãos. Eu acho que essa é a ideia dessas proteções, como eu disse na Alemanha. O Estado dá ao indivíduo essa proteção, o controle dessa invasão na esfera. Se ele não comete crime, se ele não comete esse tipo de crime, por exemplo, o Estado não vai poder adentrar a esfera dele. Então, é uma proteção, na verdade, você está passando essa proteção para o controle dessa invasão para a mão do próprio indivíduo possivelmente afetado. Nós temos mais 3 perguntas, eu estou indo na ordem da manifestação, tem um senhor já com o microfone ali atrás. Alô? Bom dia, meu nome é Pedro. Queria primeiro agradecer pela palestra. Né? Acho que é um tema que me interessa muito, também importante. Dar parabéns pelo evento. A pergunta que eu queria fazer é uma pergunta mais aberta, então eu vou direcionar ela para a mesa inteira, na verdade. Quem puder sanar minhas dúvidas seria muito bom. Acho que a gente está sempre tentando, pelo menos o estudo que eu tenho nessa área, que não é tão grande ainda, obviamente, eu comecei a descobrir essa integração, né, do direito penal com novas tecnologias. Ano passado comecei a me interessar mais por isso, e eu vejo sempre que a gente está sempre tentando encaixar essas novas tecnologias nos conceitos que a gente já tem de direito penal, né, na teoria do tipo, a gente está tentando encaixar no que a gente já tem. O que às vezes eu me pergunto é como talvez essas novas tecnologias possam levar a fazer a gente repensar o direito penal, na verdade. Porque, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente estuda, né, no direito penal é a teoria da ação. E a ação finalista, às vezes eu me pergunto, a ação humana ela sempre foi mediada pela tecnologia, sempre não, mas há milhares de anos já que existe tecnologia, a ação humana é mediada pela tecnologia. Mas a tecnologia sempre foi uma tecnologia, enfim, que não tem inteligência, né? Uma tecnologia que não influenciava diretamente nas escolhas que o ser humano vai tomar na hora de usar aquela tecnologia. E hoje em dia, com esses algoritmos, essas inteligências artificiais, que podem acabar fazendo com que um ser humano ache que está tomando uma escolha na hora de usar a tecnologia, na verdade está sendo totalmente dirigido por aquela tecnologia. Queria saber se já existem pensamentos nessa direção, como é que está a evolução das coisas nesse sentido. Quem se anima? Deixa eu conversar. I think I should go first. Yes. They asked me to begin because then I can say something wrong and they can correct me. That's, of course, very clever. I think the question is very important. How does technology influence criminal law, and are there technological developments that might force us to rethink criminal law? I think one aspect is technology in many respects forces us to look again at decisions we made a long time ago in criminal law
and to ask whether they are really good enough, they are precise enough. For example, remember this dilemma problem. Yeah, the dilemma problem, it's an old problem in Germany, 60 years old, and the discussion is a bit standardized now. And now this problem comes up again with new circumstances. Now it's a computer system is a criminal. The computer system is a perpetrator. And this makes things look fresh again. Yeah? So that's one aspect. Yeah? Old problems have to be discussed in the new light of technology. And second aspect is, you're totally right, there is a development in the direction of a new kind of perpetrator, a new kind of actor. Yeah, philosophers would say these machines are going to be like human actors. Of course, in the past, at least in Europe, we had animals as perpetrators. Yeah? In the Middle Ages in Germany, sometimes animals were punished. A dog attacked a human being and the dog was punished. So we used criminal law against animals. Since the era of enlightenment, this is no longer done. Only human beings can be punished. In some countries, for example in the US, big corporations can be punished. In Germany and many other countries, companies cannot be punished. Now the new question comes up, what about machines? Can you punish a machine? Think of a machine with enormous complexity, perhaps a machine that knows right from wrong. Could we punish such a machine? I would say in principle, yes, but there is a long time to go until that will happen. One should be careful not to be too fast in this. Punishment of machines is something of science fiction at the moment. What about liability, civil liability for machines? And Tangerini mentioned that there's some discussion in Europe going on the civil liability of machines. There's a discussion of creating something called e-person. And the background idea is that systems like TAE, who can cause damages, could be held liable directly. If TAE produces some harm, at the moment in Europe, you must go after the producer, or you have to look for those people who implemented TAE. But this might be very complicated. Think of your chances to sue Microsoft. It will take years and years, and they will take the best of lawyers to stop you. Think of suing Mercedes. Think of suing Audi. Yeah. So the idea could be, why not sue the machine itself? And then when the machine did something wrong, there must be an insurance company that pays for the machine. So the idea is not that strange. Yeah? Those who produce machines with self-learning elements must, when they sell the machine, also procure some amount of money that goes with the machine. And if the machine causes some harm, those who are harmed can sue the machine and they get the money from this account. Or, a little bit more complicated, those who produce these machines must also make sure that all these machines have an insurance in the background. So if the machine harms someone, the insurance will pay. And this would make it far easier for normal people to get reimbursement, and they don't have to fight against big companies. That's the basic idea behind this e-person. So it's not as fantastic as some people say. I think it has a safe background. Another possibility that we in Germany prefer is a strict liability regime. Like we have for cars, the strict liability regime probably will be expanded for self-learning systems as well. That's also a possibility. Both possibilities, strict liability and e-person, are not applicable in the area, in the field of criminal law, because in criminal law we have the guilt principle, the principle that those who are going to be punished must be guilty in a personalized way, and machines cannot be guilty in a personalized way. Therefore, it's only very far in the future that machines could be punished. At the moment, and I would say for the next 50 years to come, you will not be able to punish machines in any meaningful way. No, the reason I asked you to answer is because I don't have the answer. That's why I asked you to go first. I don't believe that.
Bem, vou fazer a próxima pergunta, então. Sou o Gabriel, da UERJ, compatriota. Primeiro, eu já peço desculpas pela minha pergunta, que é mais um levantamento de problemas do que uma pergunta em si. E vou fazer a pergunta para o professor Orlandino. E diz respeito à infiltração de agentes. Você até usa o termo infiltração de agentes, uma ideia de intrusão informática para infiltração online. Isso. Uma ideia de intrusão informática para obtenção de dados. Aqui a gente tem muita ideia de filtração de agentes, né, no meio informático, que até recentemente foi legislado. Mas uma perspectiva de intrusão informática, eu conheço 3 formas de você conseguir a obtenção de dados, que é a quebra da segurança, propriamente dita, o uso de uma vulnerabilidade técnica, e a terceira seria a instalação de um software por engenharia social, que é você ludibriar a pessoa para conseguir ter acesso ao computador dele. No primeiro é o mais complexo, nem sempre é muito utilizado, e as 2 últimas são as que me levantam alguns problemas. Quando eu digo, por exemplo, que o Estado tem acesso a uma vulnerabilidade técnica não conhecida e ele mantém essa vulnerabilidade no bolso para sacar quando ele quer investigar alguém, toca em questões morais, no certo sentido de que isso foi feito pela NSA por muito tempo, e a NSA guardou essas vulnerabilidades que são chamadas Zero Days, e por causa dessa guarda, por muitos anos, os sistemas foram considerados frágeis e utilizados para a obtenção de credenciais financeiras em geral. Então, minha primeira pergunta seria, até quando o Estado tem o dever moral de informar essas vulnerabilidades e não guardar a vulnerabilidade como uma forma de investigar um possível cidadão? E a segunda pergunta essa é mais complexa um pouco. Quando você engana alguém para ter acesso a um sistema, você está iludindo aquele possível investigado, está ludibriando aquele possível investigado. Isso não poderia esbarrar numa vedação à autoincriminação? Bom, suas perguntas são importantes. Eu só queria entender, quando você diz informar a vulnerabilidade, você está perguntando se seria um dever do Estado informar essa vulnerabilidade durante a execução da medida? Eu digo o seguinte, por exemplo, vamos supor que você tem um computador, um Windows, e ele tem uma vulnerabilidade. É o WannaCry. WannaCry é WannaCry, exatamente por isso. exemplo, exatamente. Que até aqui no TJ foram alvos de alguns computadores. E aí você, como Estado, tem acesso, sabe desse problema, e não comunica a Microsoft para ela resolver esse problema, porque você sabe que poderá usar no futuro para investigar alguém. Entende? Entendo. Eu acho que talvez esse seja um problema talvez de ordem contratual também, né? Se o Estado é que está contratando esses equipamentos, é isso que ele está querendo dizer? A NSA descobriu uma vulnerabilidade no Microsoft. Em vez de comunicar à empresa essa vulnerabilidade, ela guardou para ela, caso ela quisesse usar, ou se é que não usou, para investigações. Um belo dia, eles não conseguiram guardar essa vulnerabilidade, ela foi hackeada e foi transformada no vírus WannaCry. Então, acho que a pergunta é, eu, NSA, descubro, posso guardar ou tenho que bater na porta da Microsoft e falar, olha, corrija? Bom, então, a questão fica interessante se a gente muda. Na verdade, eu acho o seguinte, a perspectiva no direito tem sempre que ser assim, a gente tem que olhar para quem está sendo afetado por alguma medida. Pode ser que, de fato, a NSA tenha descoberto essa vulnerabilidade do sistema informático da Microsoft e não tenha informado a Microsoft, é claro. Mas quem é que ela está prejudicando com isso? É simplesmente a Microsoft ou são os usuários da Microsoft? Na verdade, se esses usuários são cidadãos do próprio Estado, eles também não têm, o Estado também não tem um dever com relação a esses cidadãos de informar que esses cidadãos estão utilizando o sistema vulnerável? E eu acho que sim. Eu concordo que sim, porque se eles não fazem isso, eles estão, na verdade, criando uma possibilidade de intervenção a qualquer momento e estão deixando desprotegidos aqueles direitos fundamentais que eles deveriam proteger. Eu acho que sim, esse sim seria um dever do Estado. Com relação ao Nemotenito, eu acho que a gente vai precisar concretizar. Tem até um colega aqui que fez um trabalho também sobre Nemotenito, publicou aqui no Brasil também esse trabalho, na Alemanha, ele estudou na Alemanha também sobre esse tema. E, na verdade, eu acho que a questão é você concretizar aqui o que é, na verdade, o dever do sujeito em colaborar com o Estado e qual não é o dever. Eu acredito que aqui, como você não está... Você até tem uma ação positiva até do investigado, que, na verdade, ele tem que instalar esse sistema, por exemplo, para garantir a vulnerabilidade. Pode ser que isso seja entendido, talvez, com um conceito amplo dessa proteção do Nemotenito, mas eu acredito que essa proteção, na verdade, deve se estender simplesmente quando essa pessoa tenha que disponibilizar as informações que o Estado quer. Né? Porque senão também a infiltração, por exemplo, dos agentes também seria uma medida ilegítima, porque, na verdade, eu também estou contando com a colaboração desse sujeito. E eu acho que em outros casos eu acabo contando sempre com a colaboração dos sujeitos, assim, se eu preciso me infiltrar na vida pessoal desse investigado, é claro que, de certa forma, eu estou exigindo que ele esteja colaborando sem saber.
Então eu acho que talvez o neonateneto tenha que ser calibrado, né, essa proteção que o neonateneto dá no processo penal tem que ser calibrado, concretizado o âmbito de proteção desse princípio, para que a gente possibilite esses tipos de infiltração. Mas, claro, eu também não posso obrigar que essa pessoa aceite lá o agente infiltrado, se ela não quiser, se ela tiver, por exemplo, uma relação ali de inimizade com aquele agente, por exemplo, o Estado pode, então, continuar forçando essa pessoa, de uma certa forma, criando um dever dela na vida social dela para que ela tenha que aceitar a presença dessa pessoa, aí já seria uma questão maior, né? Mas eu acho que simplesmente essa colaboração sem conhecimento, eu não sei se isso já seria um problema para o neonateneto. Eu acho que a questão realmente é a gente calibrar e concretizar esse âmbito de proteção do princípio do neonateneto. Parece que nós temos uma última pergunta. Vamos também tentar respeitar o tempo de promover a sessão de autógrafos na sequência, por favor. Bom dia. Uma pergunta dirigida ao meu xará, não sei como vão traduzir isso, professor Eric. Mesmo assumindo o risco de ter chegado atrasado, o meu grande interesse é saber como é possível, se é que é possível, a preservação da cadeia de custódia, a construção da cadeia de custódia, na obtenção de provas feitas a partir de acessos remotos. Investigações, é claro. Talvez a pergunta fosse melhor para o senhor, mas me interessa muito a visão alemã, né? Se é que é possível, se é que é do campo dele. Claro, o professor Gandalf tem todas as capacidades de responder isso muito melhor do que eu. I could answer your question, but I think the topic is more the topic of my neighbor, so I don't want to be impolite. I'm talking so much, so we should give the young people also the chance to talk a little bit. Yeah? Então, você quer saber, na verdade, qual seria a possibilidade de utilização dessa informação? Se é possível respeitar a cadeia de custódia e, se for possível, como criar uma cadeia de custódia dessas provas obtidas por essa investigação através de acessos remotos, sim, infiltrações, enfim. Entendi. Eu acho que, na verdade, o Tribunal Constitucional já fez essa exigência na Alemanha e isso já ficou registrado, por exemplo, na legislação que eles criaram. Não sei se você já estava aqui, então por isso talvez não tenha visto os slides, mas na verdade eles fazem umas exigências procedimentais em relação aos registros. É importantíssimo que todas as ações ali praticadas pelos investigadores sejam registrados. A data em que que as informações foram colhidas, o método que eles utilizaram para o recolhimento dessas informações, quem teve acesso a essas informações. E eu acho que também é muito importante que esses dados, e isso também parece que já está refletido na lei, e eu ainda tenho que saber se isso é suficiente ou não, mas a lei já reflete essa preocupação, no momento em que ela também exige que aquele que se infiltre no mecanismo, no sistema informático, também cria uma proteção que ele próprio seja responsável por essa proteção. Ele tem que proteger os dados que ele obteve. E essas proteções são dadas tanto pelos registros, né, que o investigador é obrigado a registrar o passo a passo dele, todas as informações colhidas, mas também a necessidade de resguardar esses registros com ele. Né? Cada pessoa autorizada a fazer esse acesso que obteve os dados passa a ser um garante desses dados, ela passa a ter a necessidade de preservar esses dados com ela própria e resguardá-los não só fisicamente, como eu dei um exemplo aqui de um amigo do investigador que trabalha às vezes na mesma sessão, mas que não esteja autorizado expressamente a ação, entre a sala e tem acesso a esses dados. Esse investigador tem que resguardar esse espaço físico, mas ele também tem que resguardar, por exemplo, esse espaço virtual para invasão possível de terceiros, como hackers ou outros tipos. Então, eu acho que dessa forma ele acaba resguardando, sim, a cadeia de custódia da prova quando ele registra tudo que ele está praticando. Eu acho que, a partir dali, o cidadão que se sente afetado pode se ressurgir contra essa investigação sabendo de tudo que aconteceu. Eu acho que essa é a necessidade no processo penal, que eu tenho conhecimento de tudo que aconteceu quando eu não estava tendo conhecimento. Acho que se eu puder adicionar duas coisinhas, para além da infiltração, né, nós temos que trabalhar com a ideia de rastreabilidade. O acesso remoto, nós não podemos, o Estado não pode admitir um método de coleta
em que o agente possa deletar qualquer coisa. Então, a rastreabilidade de tudo quanto é feito, até para que o judiciário possa auditar os passos que foram tomados. E não selecione o que só interessa a persecução. Ou apague por corrupção, por interesse, por falha, para esconder um erro, não importa, né? Tudo tem que ser, na minha opinião, rastreável, todos os movimentos. Eventualmente, o judiciário pode autorizar a deleção para proteger a intimidade de alguém e tudo, mas tem que ter um controle externo. E aí eu acho que, como resposta geral, nós estamos muito pouco acostumados a auditar os procedimentos, né? Então, de novo, antes de fazer a lição de caso à tecnologia, né, eu não conheço nenhuma auditoria independente dos softwares usados para interceptação telefônica, né? Então, nós precisamos, como Estado, com letra maiúscula, com os 3 poderes, de maneira desapaixonada, entender se, por motivos vários, né, os investigados individualmente, né, mas será que esse sistema está à prova de um hacker, de um um hackeamento, de um agente externo, né? Então, enfim, tem muitas coisas aí. Então, acho que auditoria, capacidade de auditoria independente, né, por um agente externo, e rastreabilidade das operações, em cima de tudo quanto o Carlos Orandino já falou, mas como regras gerais são muito importantes. É interessante também, o professor Davi Tangino acabou de levantar aqui uma questão e me surgiu aqui uma informação, na verdade, uma informação que eu ia passar até e depois acabei passando batido por isso. É o seguinte, aqui no Brasil tem um precedente importante até do Tribunal do STJ, a ministra Laurita Vaz, a relatora, um RHC número 99735 de Santa Catarina. Nesse precedente, o que se discutiu foi o seguinte: o acesso do WhatsApp se dá por sistemas vinculados à minha conta telefônica, como o celular. Só que existe uma possibilidade que o próprio WhatsApp me dá de eu fazer um acesso remoto por meio do meu computador quando o meu celular não estiver comigo. Então eu consigo autorizando pelo meu celular, acessar pelo computador da minha casa, por exemplo, o meu WhatsApp. E quando eu faço isso, eu não só consigo acessar as minhas informações já praticadas, assim, as informações já estão coletadas, armazenadas, mas eu consigo até atuar como... eu consigo praticar atos ali no meu WhatsApp como se eu estivesse utilizando o meu WhatsApp. E os investigadores no Brasil coletaram o celular de alguém na rua, assim, que foi preso, acho que em flagrante, acessaram esse telefone celular de forma não correta, porque eles não tinham nem base legal para fazer, não tinham nem decisão legal para fazer isso no momento, e fizeram esse espelhamento do WhatsApp e entregaram o celular para o investigado novamente, que foi embora, levou o celular dele e continuou vivendo ali, continuou a vivência virtual dele ali no telefone. Isso não era nem simplesmente uma infiltração online, porque nesse caso ele não tinha, os investigadores não tinham simplesmente acesso ao que ele estava fazendo, mas podiam produzir prova. Eles podiam praticar, eles podiam mandar uma mensagem para determinado interlocutor ali dentro, ou apagar, deletar informações, e de forma alguma você conseguiria saber quem fez isso, se foi o próprio investigado, se foi o possuidor daquele celular, ou se foi o investigador. E isso, então, seria claramente uma violação da cadeia de custódia. Claro que você não pode proteger, você não tem como dizer depois para o juiz que aquela prova foi produzida pelo investigado, que aquela mensagem, por exemplo, foi enviada pelo investigado, quando, na verdade, o investigador também pode ter enviado. Então, é claro, e o Tribunal Superior aqui do Brasil anulou essa produção de prova. E isso foi um precedente muito importante também. Eu acho que o tribunal caminhou muito bem nessa decisão. E, enfim, também a ver com a sua pergunta. Agradecendo a manifestação da plateia, voltamos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, diretor-geral da Emerge, que procederá à entrega dos certificados aos nossos convidados. Bom, quero agradecer imensamente a participação de todos os integrantes aqui da mesa, que proferiram palestras fantásticas, acho que eu posso falar em nome da plateia, né? Eu fiquei assim, muito gratificado de estar presente nesse evento aqui e obter essas informações, esse conhecimento de ponta, na verdade, mais do que informação, acho que é uma informação qualificada, não é? E que nos leva ao que é a função da Emerge, ao pensamento crítico. Informações a gente obtém hoje em dia facilmente, até na internet, né? Mas o pensamento crítico é que é o nosso objetivo aqui na Escola da Magistratura. E a gente percebe que a gente está cada vez mais entrando num admirável mundo novo, para usar, enfim, o título de uma obra, né, do Aldous Huxley.
e é muita novidade, né? Eu vejo que nós estamos até, de certa forma, antecipando problemas, né? A questão do carro automatizado ou do carro autônomo, nós estamos já antecipando situações que certamente vão fazer parte do nosso cotidiano. Isso é muito bom, porque normalmente a gente diz que geralmente o direito está sempre atrás, né? Vem atrás dos fatos, né? E aqui há uma certa busca, diante dessa tecnologia, dessa modernidade, da gente se antecipar aos fatos, né? Claro que a gente nunca vai conseguir fazer isso perfeitamente. Os fatos vão sempre nos surpreender, né, com situações que não puderam ser imaginadas. Mas é muito importante que agora, nesse momento, nós consigamos, de alguma forma, tentar antecipar esses problemas, que vão fazer parte do nosso cotidiano, vão ser problemas sérios na nossa vida, e começar a pensar sobre isso, responsabilidade, dilemas morais. Então, eu fico muito feliz da Emerge ter sido uma plataforma para iniciar esse tipo de debate. Agradeço muitíssimo a presença aqui do nosso professor, uma honra tê-lo aqui, Orlandino, professor Tangerino, e mostrando que nós estamos tentando ficar sempre dentro do século em que vivemos. Já temos aqui gravada a sua palestra, então eu passo aqui as mãos do nosso querido professor, o vídeo da palestra e o certificado, né, de participação. Eu faço também entrega aqui ao professor Orlandino, deixa eu ver se eu estou entregando correto aqui, o DVD e o certificado, e ao nosso professor Tangerino também, o DVD e o certificado. Agradecer imensamente a participação de todos. Muito obrigado.